Muito boa tarde, professora. Estamos aqui na nossa segunda entrevista do nosso quadro Núcleo de Comunicação para o nosso canal do YouTube, chamado N Compensa. E hoje a entrevistada, então, é a professora Maria Regina Frank Serrato, que ela coordena e também ministra aulas nos cursos de fonoaudiologia e de radiologia. Então, muito boa tarde, professora. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para começar, a gente gostaria que você se apresentasse um pouco para nós e para quem está nos assistindo. O nome, né, Maria Regina, né, apesar de que internamente aqui na universidade é Regina, certo? Eu estou aqui na Universidade do Tuiuti desde 85, né, então são 37 anos de universidade. Então eu comecei como professora no curso de fonoaudiologia, né, e aí, né, por uma trajetória mesmo que a gente, né, acaba realizando dentro da instituição, aí desde 2006 eu me tornei coordenadora do curso de fono, né. E aí, óbvio, dentro desse processo todo se vai se capacitando, né. Então eu fiz algumas especializações inerentes aí à área da fono, mestrado, doutorado, né. Aí eu foquei mais na questão da saúde coletiva, que eu considero uma temática extremamente emergente, né, dentro do setor de saúde hoje, né. E aí, a partir de 2013 também, quando a universidade lançou o curso superior de tecnologia em radiologia, né, então eu também assumi a coordenação desse curso, né. Então, um a nível bacharelado, outro tecnologia, né, em tempo mais curto, mas também, né, com pertencimento aí ao setor saúde, né, e também extremamente relevante aí dentro do setor. Então, nós sabemos que os profissionais usam muito a voz. E qual a importância, então, desses mesmos profissionais, dos professores, eles estarem procurando constantemente, né, de uma maneira regular, um fonoaudiólogo para saber o seu estado? Então, assim, eu vou aproveitar esse momento, né, para fazer a seguinte colocação. A gente tem muito no discurso dos docentes, né, assim, alguns se dizem eu sou professor, outros dizem eu estou professor, né? E esse sou professor, né, normalmente faz parte daqueles docentes que fizeram uma formação dentro da área da pedagogia e tal, né? E aí o que chama a atenção, né, é que na formação desses profissionais não tem nada voltado, né, à performance vocal, ao cuidado com a voz, né. Então, independente disso, né, uma coisa assim que sempre me chamou muito a atenção é eles não terem a noção da importância que esse instrumento tem para eles, que é um instrumento de trabalho, né? E, digamos assim, isso é praxe, né, na prática da docência, que eles se focam muito mais, né, numa fala, né, digamos, numa aula expositiva do que qualquer outra coisa, né? E, infelizmente, o que a gente percebe, né, e trazendo isso para a prática clínica, é que a ficha cai a hora que tem problema, entendeu? Sim. Que do contrário não valoriza, né? Ah, tô um pouquinho rouco, mas amanhã passa, né? E aí, tipo, fica empurrando a sujeira para debaixo do tapete e não dá atenção. É interessante a gente observar isso, porque muitas vezes, como não dá muita relevância, às vezes a pessoa mesmo, talvez sem perceber, talvez, como você falou mesmo, sempre empurrando para baixo do tapete, sabendo que pode dar alguma coisa, a pessoa está se prejudicando, né? Sim. E eu já aproveito para perguntar assim, se uma pessoa não consulta com tanta periodicidade, uma fonoaudióloga, por exemplo, não só um professor, mas como um jornalista, até que ponto a falta de consultas em fonoaudiólogos e a falta de preocupação com a sua voz pode atrapalhar na sua fala e, consequentemente, na credibilidade dele como professor ou jornalista? Então, assim, tem várias coisas dentro disso que você colocou, tá? Então, assim,
as pessoas, né, que a gente denomina na fonoaudiologia de profissionais da voz, né, que a voz é um instrumento de trabalho desse profissional, né? Então, assim, parte de novo do start que essa pessoa tem que entender a importância dessa voz, certo? E aí, vamos dizer assim, a gente tem o cuidado em relação a ela, que vai demandar um acompanhamento, tá? Eu digo assim, que o mínimo que os profissionais deveriam fazer, né, não tendo a noção, que muitos não têm do papel do fonoaudiólogo nesse processo, é pelo menos ir a cada 6 meses num otorrinolaringologista, certo? Que é o profissional da área médica que vai poder fazer uma observação direta de como que as pregas vocais estão, né? E aí, havendo qualquer nível de alteração na prega vocal, esse é o profissional que encaminha para o fonoaudiólogo para a questão do tratamento, né? Para, digamos assim, evitar a evolução do que está acontecendo ali naquele trato vocal, né? E eu tive anos, né, de prática com consultório e tal, eu tinha grupos de profissionais da área de jornalismo, por exemplo, que me buscavam no sentido de um aperfeiçoamento vocal, né? E a questão é assim, quer buscar o melhor, mas não tem a noção do cuidado anterior, né? E aí, dentro do que você falou por último, né? Veja, mesmo uma voz, vamos dizer assim, normal, né? Sem patologia, ela também é uma condição sine qua non, né? No sentido de você sabê-la usar com efetividade, né? Porque, do contrário, né, que assim, no papel você pode escrever o melhor dos textos, né, e acabar detonando esse texto na hora de expressá-lo, certo? Então, é um instrumento importante que, extremamente favorável para a tua performance, entendeu? Com certeza. Ok, então eu vejo que eu tenho um problema, eu vejo que eu, por exemplo, consultei um otorrinolaringologista, ou consultei um fonoaudiólogo e lá na consulta, então, já que você mesmo disse, né, que tem experiências no consultório, como que é feito esse tratamento de voz? Então, assim, o problema vocal, tá? Vamos dizer assim, tem 2 motivos básicos, tá? Um é o desconhecimento que as pessoas têm em relação ao cuidado da voz, certo? E o segundo é a questão do abuso vocal, tá? Então, assim, a partir disso, isso pode demandar patologias diferentes, tá? Então, por exemplo, assim, a pessoa que o único processo que acontece é o abuso vocal, né? E, digamos assim, não é o tanto de falar muito, né? Mas quando a gente fala assim, abuso, né? É você usar a voz numa altura que não é tua, numa intensidade que provoca um desgaste, né? Aí a gente tem, habitualmente, o que aparece de patologia é o nódulo vocal, que no popular as pessoas chamam de calo, de prega vocal, né? E aí quando tem a questão do mau uso, abuso vocal, e a pessoa, por exemplo, ela é tabagista, certo? Aí a patologia que acontece nas pregas vocais é o edema de Heinck, que a gente chama, tá? Então, digamos assim, não é simplesmente a questão do abuso, mas, digamos assim, você pessoalmente, né? Como que é a história da tua saúde, né? Então, e questões comportamentais suas também, né? Então, é isso que a gente vai analisar também, que vai dar o conjunto da obra, o que efetivamente está acontecendo no seu trato vocal. E a partir disso é que a gente vai definir a terapêutica. Entendi. E a partir de quantos anos que uma pessoa pode fazer esse tratamento? É importante que, por exemplo, uma criança já comece a regularmente frequentar para crescer com esse cuidado? No meu consultório, uns 15 anos atrás, eu recebi um bebê, uma menina de 6 meses com nódulo, né?
Então, assim, tinha todo um contexto familiar que provocou isso, né? Então, pais super novos, inexperientes, sozinhos, né? Aí a casa era o samba do crioulo doido, né? Um empurrando para o outro a responsa, brigando com o outro. E aí a menina, no início chorava, depois ela urrava para chamar atenção, né? Aí aconteceu nada, né? E isso, em crianças também, é extremamente comum. Principalmente em meninos na faixa de 3 a 5 anos, tem muito menino desenvolvendo nódulo vocal. E isso historicamente, tá? Isso há 20 anos atrás e hoje também continua acontecendo, Sim. né? E aí, assim, tem condutas diferentes também nesse processo, tá? A gente tem profissionais que não encaminham uma criança para fono, né? Porque vai ficar adolescente, vai ficar adulto, a laringe cresce e daí, tipo, o nódulo some, Sim. né? Mas a grande questão que a gente posiciona, assim, o comportamento vocal dessa criança, né? Então, aí, você tem condições de reeducar isso numa criança, né? Que ela não, né? Porque, eu digo assim, com a adolescência, né? Com os hormônios e tal, essa voz vai voltar ao normal, por um tempo, Sim. né? Se ela continuar com o comportamento abusivo, aí na sequência é um adulto que tem uma disfonia. Sim. Né? Ok, então a gente vê a importância de desde cedo a pessoa ter esse cuidado com a voz dela, mas é curioso que eu gostaria de saber como que um pai e uma mãe, eles identificam isso no filho, porque você exemplificou do bebê que urrava, assim, para chamar a atenção, mas além de gritar, de ter esse abuso com as cordas vocais, né, quais são outros sintomas que os pais podem perceber em problemas, não só, por exemplo, esse de berrar, mas de problemas da fala, né, da criança? Como que um pai e uma Mas mãe veja, percebem isso? aí é outra coisa. Uma coisa é voz, Aham. tá? Outra coisa é fala, Ok. certo? São mecanismos, são processos diferentes, Áreas diferentes. tá? A voz é o som, né? Certo? E aí tem a ver com a laringe, com isso que nós estávamos falando até agora, né? Aí essa voz é um som que vem para a boca, né? Onde na boca aí a gente articula palavras, Sim. certo? São processos diferentes, tá? Então, assim, em relação à questão da disfonia, na criança não é difícil detectar, porque é muito claro, ela é super mega rouca. E não é aquela, né, quando tem uma alteração no trato vocal, não é uma rouquidão que deu agora e amanhã passa, né? Não, essa criança vai ficar 3, 4 dias rouca, né? Se coincidir, por exemplo, que tem um futebol na escola, ou que ele foi no aniversário, ele vai sair desse futebol do aniversário afônico, sem voz. Entendeu? Quer dizer, super sinaliza. É super Né? evidente para os pais. Né? Tem como perceber isso. Né? Aí não sei se você quer entrar na questão da fala. Não, eu acho interessante a gente entrar na questão da fala, até porque é uma das áreas que envolve, né, a fonoaudiologia. A gente gostaria de saber um pouco, então, como que detecta isso. Então, assim, os sons da fala, né, os fonemas que a gente denomina, né? Então, assim, durante o desenvolvimento da criança, ela tem um processo em que ela vai adquirindo esses sons da fala, certo? Então, vamos dizer assim, para deixar a coisa mais pé no chão, tá? Então, vamos dizer assim, uma criança com 4 anos de idade, tá? Ela não necessariamente precisa estar falando tudo corretamente, mas ela já tem que ter todos os sons da fala, tá? Por exemplo, assim, o prato, ela fala corretamente, tá? Mas a palavra problema, que é um pouco mais complexa, aí esse som não vem. Ela fala o problema, tá? E tá tudo bem, entendeu? Né? Mas assim, a atenção que tem, assim, todos os sons estão lá, né? Em algumas palavras aparecem, em outras não, então os 4 tá tudo bom, né? A partir disso,
aí a gente já tem que antenar. Se ela não consegue emitir determinados sons, aí é preocupante, né? Mas aí a gente tem, né, eu digo também pela prática clínica, um outro agravante, né? Uma criança, quando ela começa a falar, né? Assim, é um êxtase para os pais, né? Nossa, está se comunicando, né? E a gente vê muito dos pais uma conduta equivocada, assim, a criança fala assim, por exemplo, eu quero tatatóia, né? Certo, o papel dos pais é assim, você quer Coca-Cola? Né? Sim. Mas não, o que habitualmente faz assim, você quer tatatóia? Então eu vou pegar a tatatóia para você. Entendeu? Fica reforçando, né? E a criança precisa estar exposta a uma fala correta para ela conseguir se aproximar dessa fala. Porque senão ela vai começar a entender o tatatóia, por exemplo, como o Como normal, né? Como o como certo. normal, exatamente. Sim. Exatamente. Uhum. Né? E daí os pais têm um papel importante nisso, porque tudo bem eu ser entendida dentro de casa. Sim. E daí? Quando vai para a escola, como é que fica? Porque ela vai reproduzir daí o mesmo que ela ouve em casa, né? A minha irmã teve um problema que ela trocava muito fácil algumas letras e tal, e acabava que tudo que ela falava errado, e daí a gente teve que fazer uma operação lá. Mas enfim, eu acho que é algo que dá para notar também, é algo que não é tão difícil dos pais notarem, né, esse problema na fala, só que justamente isso que eu acho o principal problema, que por ser uma criança muito pequena, às vezes o pai acha fofinho, né, a mãe acha fofinho e acaba não corrigindo, né, e apenas reforçando o erro. Reforçando o comportamento, exatamente. Mas então, como a gente já falou, que você não ministra e não coordena apenas o curso de fonoaudiologia, mas você também cuida do curso de radiologia, né? Isso. No curso de radiologia, quais são as principais áreas que você lida? Tá? Veja, né, todos os cursos, todas as formações têm várias áreas de atuação, né? Então, assim, o nosso, né, o curso aqui, apesar de ele estar alocado na área de saúde, né, a gente também contempla as áreas, por exemplo, de radiologia industrial, né? Que, por exemplo, vigas de construção, né? Elas são todas analisadas por meio de um raio-x, elas têm uma estrutura eficiente e suficiente para, né? Também em relação a alfândegas, né? Controle de contrabando, né? Na questão da perícia criminal, né? Então são várias áreas de atuação, apesar do campo maior ainda estar relacionado com o setor de saúde. O setor de saúde, Não. Então, para quem você falou dos contrabandos, eu até lembrei, minha família que provavelmente vai ver essa entrevista depois, a gente é viciado naquele programa de aeroporto do History Channel, e eles usam o tempo inteiro para ver dentro das malas se tem alguma coisa ou não, para ver se tem alguém levando drogas. Mas que interessante, você falou das vigas de construção, eu não fazia a menor ideia sobre isso. Mas então você no curso de radiologia aqui na Tuiuti, você aborda todos esses aspectos ou você é mais focada na saúde mesmo? Não. Tá, não sou eu, é o curso. Sim. Né? O espectro maior é voltado à área da saúde, né? Aí, desde a questão de raio-x, mamografia, tomografia, ressonância, até a questão da radioterapia, da medicina nuclear, né? Então, assim, ele é um curso, né, que, apesar de estar na área da saúde, ele tem muita coisa de ciências exatas, né, que tem matemática, tem que ter entendimento de matemática, tem que ter entendimento de física, de várias áreas da física para dar conta, né? E também, na prática da saúde, não é só a realização de exames, né? Mas também de controle de qualidade de equipamentos, né? Que também é uma área que esse profissional tem toda a possibilidade do mundo aí de atuar, né? E além disso a gente mostra, né? A gente desenvolve conteúdos, né? Inerente a essas outras áreas de atuação, né?
Então esse foi o bate-papo com a professora Maria Regina Serrato, a nossa segunda entrevista do quadro de entrevistas do N Compensa, o canal do YouTube do Núcleo de Comunicação daqui da UTP. Para mais conteúdos como esse, você pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, porque daí você vai receber uma notificação sempre quando nós postarmos um vídeo novo. Para mais informações, você pode acessar as nossas redes sociais que estarão aparecendo agora na tela. Muito obrigado pela sua audiência e um grande abraço.